O trabalho de hoje é concentrar, então, primeiro uma explicação que nós estamos seguindo a trilogia da ação das nanopartículas. Então, a primeira apresentação foi antioxidação. Nós mostramos como as nanopartículas do Nanolux e do Nanoskin e do Biogel e dos produtos que têm nanopartícula, como eles funcionam no organismo. Então, primeiro nós falamos de como se dá a restauração da saúde através da antioxidação, né? Depois nós temos, então, aí a ação então, do óxido nítrico corporal. Então, nós tivemos a ocasião de mostrar para vocês, né, como a questão das nanopartículas, como elas atuam, resgatando uma produção endógena desse importantíssimo óxido nítrico, que mantém, então, as artérias elásticas, que mantém a mente funcionando, que mantém os neurônios com a sua bomba de sódio e potássio o tempo todo funcionando, tá? Como nós temos, então, a produção dos hormônios, depende do óxido nítrico. Então, foi mostrado realmente uma série de, vocês se lembram muito bem, uma série de elementos ligados ao óxido nítrico. E agora, na forma da trilogia, nós temos a produção da telomerase. E nós vamos explicar o que é isso justamente hoje, na apresentação de hoje. Portanto, as nanopartículas, elas trabalham como adaptógenos. O que é um adaptógeno? Foi falado também em apresentações anteriores, que adaptógeno é toda uma estrutura capaz de produzir um reequilíbrio, um restabelecimento do equilíbrio orgânico. Tá? Então, por isso que ela pode ter essa ação, as nanopartículas têm essa ação fantástica em todos os aspectos do organismo. Então, os principais seriam então, a varredura de radical livre, a produção de óxido nítrico e a produção de telomerase, entre outras coisas. Né? Isso aqui foi apenas o que foi conversado, então, como base do tripé da saúde, porque você, quando elimina o radical livre, aumenta o óxido nítrico, e você, então, reduz o envelhecimento da célula, então, com isso, você tem uma trilogia, uma base do tripé de apoio. Mas tudo isso é a ação do adaptógeno, Portanto, então, nós hoje vamos falar do anti-envelhecimento. Então, o anti-envelhecimento já é, assim, realmente praticamente uma ciência. E hoje você vai encontrar clínicas de estética, você vai encontrar, então, clínicas de dermatologia, de geriatria, tá? Então, todos procurando a fonte da juventude, aí procurando realmente nos fornecer, então, nos dar condições, então, de ter uma preservação, então, da nossa vida. Então, por isso, muitas pessoas têm hoje uma idade chamada biológica muito superior à idade cronológica. Então, o que nós temos, assim, e por que isso acontece? Acontece porque, quando você exagera, então, a exigência de uma função orgânica, ocorre, então, um desgaste. Por exemplo, se você come muito açúcar, então você vai desgastar as células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas e produz insulina. E a pessoa tem tendência, então, a ficar diabética. Se você come demais, então você tem o estômago, tem que trabalhar muito. Né? Então, com isso, o estômago vai envelhecendo. Há pessoas que têm 50 anos com estômago de 60, 75, por isso que ele, então, sofre. Coração, uma pessoa obesa. Então, ela vai fazer o coração ter que fazer bombear uma quantidade maior de sangue, né? Então, o coração vai se cansando. As células cardíacas, elas vão tendo, então, uma função maior, vão sendo exigidas. Isso acontece justamente porque, vamos supor, você tem que entender que toda célula do organismo tem uma função. E dentro da célula nós temos, então, os cromossomos. É isso que aparece aqui, cromossomos. Né? O que são os cromossomos? São dentro do nosso DNA, dentro do nosso núcleo, as estruturas que fornecem toda a característica orgânica. Cor dos cabelos, cor da pele, estatura, então cor dos olhos. E mais do que isso, nós sabemos hoje que o cromossomo também, ele tem muito mais informações do que nós imaginamos. Então ele também fornece informações negativas, como por exemplo, tendência a úlcera, tendência a câncer, tendência a doença degenerativa, muitas doenças chamadas hereditárias. Então as doenças hereditárias elas vêm de alterações dos genes, que na verdade formam os cromossomos. Nós temos 46 cromossomos,
Nossa célula do corpo tem 46 cromossomos, são vários tipos de cromossomos. Aqui nós temos um tipo de cromossomo. Agora, o envelhecimento e as doenças, muita atenção para isso, elas acontecem por causa dos telômeros, que é essa pontinha vermelha que vocês estão vendo. Não sei se conseguem enxergar meu cursor aqui. Estou apontando aqui o vermelho, mas o slide é muito claro. Então, os telômeros, eles são, como o professor Pierre mostrou, eles são como se fossem aqueles plásticos da ponta dos cadarços do tênis, né? E aí aquilo, quando se perde, a tendência é esgarçar aquela ponta. O que acontece com isso é que com a perda do telômero, ou com a redução dele, então há o esgarçamento e o DNA, né? Eles se soltam e se desfaz, ele tem uma forma helicoidal, ele se desfaz, né? Como se fosse aquelas molas de um relógio antigo. Então, o que acontece no envelhecimento, para a gente entender, é a mesma coisa que acontece na doença. É muito parecido, tá? Então, os telômeros, tá? Eles são essas capinhas. Então, toda vez que a célula se divide, a capinha se encurta. Então, aí está, gente, uma explicação muito interessante. Toda vez que a célula se divide, a capinha se encurta um pouco mais. Então, uma célula, assim que nós nascemos, a célula, ela é, na verdade, uma unidade programada. Então, ela vai, ter, assim, cada vez que ela se divide, a célula, o corpo tem programações prévias. Isso já foi descoberto, faz parte da genética humana, essa descoberta. Então, se você tem, por exemplo, um órgão que existe, por exemplo, no caso do fígado, como eu falei, se você exige muito do fígado, as células, para poderem cumprir sua função, elas têm que se dividir, têm que se desdobrar, né? E esses cromossomos, eles vão sendo passados, que quando a célula se divide, ela se divide a célula somática em 46 cromossomos. Já o espermatozoide e o óvulo só tem 23. Por isso que casa, então, na fecundação, no cromossomo, 23 cromossomos do homem e da mulher, fazendo 46 na célula do corpo, na célula somática. Então, quando uma célula do corpo se divide, ela tem já uma programação. Então, por exemplo, se uma célula, se um cromossomo, ele tem, assim, está projetado para durar, por exemplo, para 100 divisões celulares, se você exige do órgão, do fígado, do intestino, do estômago, né, até dos olhos ou do cérebro, etc. Se você exige, olha, vai ter mais divisão celular. Com isso, o telômero vai se encurtando. Tá? Então, aqui se coloca 50 a 80 duplicações, podemos chegar até 100, né? A célula não consegue mais se multiplicar. E aí o que acontece? Ela morre. Né? E aí o órgão se desgasta. É por isso que eu disse no começo, que nós temos uma idade cronológica e uma idade biológica. A cronológica é aquela que a gente mede com o tempo. Você tem 60 anos. Então, só que nosso corpo, por causa da vida moderna, por causa dos excessos, muita comida, muita bebida, muito estresse, carência de nutrientes, excesso de radicais livres, excesso de metais pesados, elementos poluentes, toxinas. Então vai acontecendo isso, né? E há a morte celular. E a célula, antes de ela morrer, por exemplo, ela começa a se multiplicar muito rapidamente. Então, por isso que a pessoa tem o envelhecimento. E algumas doenças vêm dessa multiplicação excessiva, entre elas a mais temida, né, que é o câncer. Né? O câncer vem a ser envelhecimento acelerado da célula. Ela não quer morrer. Ela começa a perceber a proximidade do fim. Então, e por que ela tem isso? Por que a célula ela está no processo acelerado? Porque ela tem elementos lá dentro dela que fazem toxinas, radicais livres, metais pesados, agentes carcinogênicos. A pessoa fuma, então tem muito alcatrão, benzopireno, come muita carne, tem muito hormônio. Então, as células começam a ficar carregadas de toxinas. Aí há uma modificação, então, da bioeletricidade da membrana celular, da membrana externa, e depois da membrana também
do núcleo onde estão os cromossomos. De modo que nós mesmos fazemos realmente nossa doença e nosso envelhecimento. O homem não era programado para morrer tão cedo, né? Nós deveríamos, pela ordem natural das coisas, viver 150, 180 anos tranquilamente, sem essa coisa, então, absurda, né? Porque você pode até encontrar referências na Bíblia e até no Oriente, né, de pessoas que morriam com 130, 140, 150 anos, lúcidas, tranquilas, né? Então, há faraós que viveram 120 anos, etc. Só que não havia registro disso, né? O passado foi se perdendo, e com os incêndios da Alexandria, essa coisa terrível que fez um corte enorme da história antiga para uma história moderna, então nós não temos essa informação. Então, as células novas, com algumas células velhas ou inativas, nosso órgão começa a deteriorar ou a envelhecer. Então, vão morrendo mais células, aí os órgãos vão envelhecendo, e a idade cronológica, então, ela fica diferente da biológica, ela fica inferior. Então, essa é a questão. Essas pontinhas, na verdade, elas têm uma programação cibernética. Nós estamos falando em cibernética, não é? Se, na verdade, é assim que acontece mesmo. Ok? Então, esses telômeros vão se abrindo, e aí a célula morre depois. Tá? Então, mas isso é assim? O corpo não reage, não tem nenhuma programação? Será que o Supremo Arquiteto do Universo ele não teria realmente uma medida, né, para evitar isso? Claro que tem. Né? O nosso corpo, ele produz uma enzima chamada telomerase. Então, essa enzima telomerase é que repara aquelas capas protetoras dos telômeros, né, após cada divisão celular. Então, se ela se dividiu, a telomerase vai lá e tenta sedimentar, passa uma colinha ali. Não é bem isso não, mas serve a analogia para poder ver se mantém, então, o telômero, né, que é aquela ponta do cromossomo. Tá? Então, só que depois da infância vai caindo drasticamente, principalmente pelos excessos, pela vida moderna, pela alimentação, pelos refrigerantes. Refrigerante que acidifica o sangue e água ácida é uma desgraça para isso. Cai o nível da telomerase. Telomerase não tem suplemento de telomerase. Não existe isso. Você não tem como chegar e prescrever telomerase. A pessoa tomar 100 mg de telomerase por dia, isso não existe. Telomerase é uma produção do nosso corpo. Né? É uma produção chamada endógena. Do mesmo jeito que é a serotonina, que é o hormônio do humor, da felicidade, as dopaminas, as endorfinas, e aí por aí vai. São os chamados neurotransmissores também, que são produzidos pelo nosso corpo. A telomerase é importantíssima para a manutenção da jovialidade, da saúde, tá?